Bom dia, pessoal! Bom dia, gente querida! Dessa vez, exclusivamente virtual, mas estamos sempre juntos. Um bom dia! Bom dia, com muita alegria, sejam todos bem-vindos. Bom dia, queridos irmãos, que sejam bem-vindos. Muita paz, muita alegria neste encontro de hoje. Turminha, por favor, confiem. Bom dia, com muita alegria. A Patrícia fica lá, maravilhosa, comandando as coisas, e quando a Aldinha dá beijinhos, ela também manda beijinhos. Fica uma coisa linda. Vocês vão ver. Mas vamos lá, né, gente, para o estudo de hoje. Como o Fausto falou, nosso estudo de hoje é do Vinho de Luz, né? Número 92, capítulo 92, em que Emmanuel pega esse versículo, né, da carta de Pedro, né, de Pedro, que é assim: alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Né? Aí o Emmanuel vai comentar: qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Essa é a interrogação que todos os crentes deveriam formular a si mesmos frequentemente. O trabalho de autoesclarecimento abriria novos caminhos à visão espiritual. Raramente se entrega o homem aos exercícios da fé sem espírito de comercialismo inferior. Comumente, busca-se o templo religioso com a preocupação de ganhar alguma coisa para o dia que passa. Raciocínios elementares, contudo, conduziriam o pensamento a mais vastas ilações. Seria a crença tão somente recurso para facilitar certas operações mecânicas ou rudimentares da vida humana? Os irracionais, porventura, não as realizam sem maior esforço? Nutrir-se, repousar, dilatar a espécie são característicos dos próprios seres embrionários. O objetivo da fé constitui realização mais profunda. É a salvação a que se reporta a boa nova por excelência. E como Deus não nos criou para a perdição, salvar, segundo o Evangelho, significa elevar, purificar e sublimar, intensificando-se a iluminação do Espírito para a vida eterna. Não há vitória da claridade sem expulsão das sombras, nem elevação sem suor da subida. A fé representa a bússola, a lâmpada acesa a orientar-nos os passos através dos obstáculos. Localizá-la em ângulos inferiores do caminho é um engano de consequências desastrosas, porque, muito longe de ser a alavanca de impulsão para baixo, é asa libertadora a conduzir para cima. Muito bem, minha gente. Vamos lá. Eu acho que tem, como sempre, Emmanuel consegue, na sua sabedoria, no seu envolvimento com o Evangelho, ele consegue fazer uma coisa que às vezes eu persigo, mas como eu sou muito falastrão, é difícil, que é buscar uma síntese, buscar palavras que tenham significado profundo, mas cuja profundidade seja quase que abissal, de tanta representatividade que tem à luz do Evangelho, à luz das vivências que ele até já nos relatou em alguns livros, né, através do Chico, mas que a gente possa tentar penetrar de alguma forma. Se a gente começar a pensar nesse texto, começando inclusive pelo versículo, né, que é alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Nós temos uma série de coisas para serem trabalhadas para podermos construir uma base de reflexão. Porque eu sempre gosto de ressaltar isso. Se nós não partimos de uma premissa errada, né, a gente vai construir raciocínios, não errados, ou diferentes, vamos assim colocar. Nós vamos construir raciocínios diferentes. Embora possam parecer equivalentes, mas são absolutamente diferentes. Então, preocupado, daqui a pouco eu devo espirrar. Então, lembrando aqui como é que... vou espirrar. Passou. Estou lembrando aqui que o Fausto estava nos falando a respeito da fé, sobre o aspecto da crença, da divina certeza, né? Ele traduziu muito bem, no meu entender, quando ele fala assim, eu sei. Muitas vezes, quando a gente fala eu sei, a gente está falando no eu sei, mas a gente não tem muito domínio cerebral desse eu sei.
é apenas uma tradução de algo que vive em nós, com tal certeza, com tal confiança, como Aldinha fala e nos ilumina sempre com essas palavras, com tão confiança que a única coisa que vem a reproduzir ou significar aquilo que se passa no meu coração é dizer, eu sei. Né? É como perguntar para um filho e dizer assim, sua mãe gosta de você? Né? Aí ele fala assim, gosta. E como é que você sabe disso? Ele simplesmente diz assim, eu sei. Ele poderia tentar traduzir isso de uma série de elementos, como, por exemplo, não, ela me dá o meu almoço, ela me leva para a escola, ela faz para casa comigo, ela me dá carinho, ela me dá beijinhos. A gente tenta, dentro da materialidade das nossas percepções sensoriais, traduzir isso que em nós reside de uma forma tão permanente, tão certa, tão profunda, né? Através de elementos materiais, elementos externos, para que a gente conseguisse, de alguma forma, transmitir para o outro essa sensação maravilhosa que temos de que eu sei. Acho que fé é algo assim. Não importa aquilo que a gente traduza, ou que a gente diga, ou que de uma forma, de um raciocínio, de uma construção lógica de significantes, né? Enfim, a gente vai dizer. O que efetivamente aparece, o que faz nos mover, o que determina as nossas escolhas, e nós escolhemos o tempo inteiro na vida, a cada momento, né? A escolha das nossas palavras, as escolhas dos gestos, as escolhas das pessoas que nos cercam, o que será dito, como o Dinho disse, né? O que nos move é essa sensação íntima, que é intraduzível de dizer eu sei. Isso é fé. Né? Aí, quando nós utilizamos, a gente percebe que em todas o trato do Evangelho, da Boa Nova, né, a gente sempre usa em várias palavras aqui, e aí que eu acho interessante a percepção do Emmanuel também, que são sempre muito presentes, porque são elementos assim importantes para o nosso desenvolvimento, que é a palavra fé, a palavra salvação, a palavra alma. Olha só, tem 3 palavras aqui que, se nós não estabelecermos o seu entendimento, a sua premissa, a sua definição ou a sua conceituação como base para os nossos raciocínios, nós talvez caminhemos para uma direção errada. Né? O Emmanuel vem falar disso na frente, nós vamos até aproximar para poder saber. Mas veja, alcançando o fim, o objetivo, para que nós sabemos, para que nós vivemos e temos essa confiança no quê? Essa confiança no que se refere a Jesus, a Deus. Né? Para que isso serve? Isso serve para salvar. Aí ele vai dizer o que é salvar. Aí ele diz, as vossas almas. Agora, vamos conceituar, então, alma, porque depois o Emmanuel mesmo vai conceituar o que seja salvação. A alma, para ele, né? na conceituação espírita, na nossa conceituação, alma é o espírito, a nossa individualidade, agora expressa num corpo. Então, quando nós desencarnamos, né, aquilo que era a nossa alma, vamos dizer assim, me perdoe a pobreza de vocabulário, ela vira espírito. Né? A alma é o nosso espírito encarnado. Né? Então, a salvação, a que Emmanuel vai se referir como em termos de definição da nossa valsa, ele está dizendo o que Emmanuel vem, que a gente possa perceber nessa fala do Pedro, que Emmanuel vai comentar, é de que a nossa fé, aquelas coisas que nós passamos a saber, nesse saber eu sei que o Fausto tão bem colocou, essa certeza, essa divina claridade interna, essa confiança que nos move, sem mesmo termos elementos que sejam traduzíveis na racionalidade, mas são traduzíveis nas nossas ações, né? Aquilo que enche nosso coração, acabamos falando, esse eu sei, né? Esse eu sei só pode nos servir para a salvação da nossa alma, ou seja, para o crescimento do nosso espírito eterno. Não é aquilo que habita o nosso corpo, não. É aquilo que se expressa momentaneamente através do nosso corpo. É diferente. Até isso é importante, essa identidade que damos, porque, na verdade, a alma não é algo que habita o nosso corpo, é o corpo que serve a esta alma. Então, todas as nossas ações de fé, ou de certezas, ou divina claridades, ou de confiança, né? É importante que as construamos de forma, o objetivo dela,
ela serve, para que serve? O fim, né? Ela serve para o engrandecimento daquilo que é a nossa individualidade, daquilo do qual nós necessitamos identificar-nos para não darmos um direcionamento errôneo. É o que o Emmanuel talvez venha falar a seguir. Veja, vamos ver o comentário que ele faz, que ele começa a dizer. Olha, qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Né? Quando ele fala em esforço religioso, ele associa religioso, a religião ou religioso, a religiosidade, não necessariamente a religião, mas a religiosidade. Se olharmos o sentido de religiosidade, é exatamente a busca de religarmos a Deus, de buscarmos os caminhos, né, da lei divina. Ele não está falando em religião sob o ponto de vista de catolicismo, protestantismo, budismo, o que quer que seja, não na especificidade, que, como Kardec diz, né? Espiritismo é uma filosofia espiritualista na sua especialidade espiritismo, assim como o catolicismo, né? É um espiritualismo na sua especialidade catolicismo. Então, ele não está dando especificação, especialidades, ele está dizendo no sentido de religiosidade, ou busca do que é divino, busca daquilo que tem um valor transcendental. Se buscarmos essas conceituações que fizemos anteriores, né, o nosso esforço religioso, vamos entender, é o esforço do engrandecimento daquilo que é essencial em nós. A fé nos serve nesse sentido, muito embora, como a gente entende que fé é aquilo que a gente sabe, e nós somos movidos por isso, nós temos uma série de, vamos dizer assim, de questões que nós atuamos com fé. Já discutimos aqui antes, por exemplo, nós comemos alguma coisa na fé, porque eu sei de que será digerido. Né? Eu intento ir me movimentar porque eu sei que a mão, porque eu sei que ela vai obedecer a um comando que não se dá de forma racional, ou de uma forma que eu traduzo assim, vou fechar o meu pulso, feche, não tem isso. É algo que não passa do meu raciocínio, desnecessita do meu raciocínio. Ela serve ao meu raciocínio, eu vou pegar o celular. A mão vai lá, pega o celular, pega com a força necessária, etc. E tal. Eu sei que ela vai me obedecer nesse sentido. Basta que tenhamos alguma sei lá, uma fatalidade qualquer e que percamos o controle de motor das coisas para vermos a importância que isso tem. Mas nós temos fé, nós confiamos, eu sei que esse movimento vai fazer. Então, quando ele diz a finalidade desse esforço religioso, de construir-se em nós essa confiança, essa não tem outra palavra, essa confiança de que Deus Pai está conosco, de Jesus é o nosso mestre, que de nada, absolutamente nada que nos ocorre, que seja do campo da dor, do campo da satisfação, do campo do conforto, não deixa de nos servir para nosso crescimento. Esse é o objetivo. Então, essa é a confiança que eu acredito que a Aldinha venha nos trazer sempre, quando ela fala confie. Vamos construir isso. Eu sei que Jesus está comigo. Eu sei que o Dr. Bittencourt cuida da gente. E na medida que a gente vai construindo isso, como a gente vai construindo, vamos dizer assim, um ambiente em que propicia a sintonia com esse que vem nos auxiliar. Não é verdade? Ângela Alac, fé é a certeza do pertencimento de Deus. Exatamente. Há uma variedade de aforismos, definições de fé maravilhosa, que vem sempre nos trazer esse sentido de confiança, essa coisa que é indescritível, mas que era tão presente em nós, que nós nos movemos em função dela. E a nossa busca religiosa é de tornar essas virtudes que Jesus veio nos exemplificar como um eu sei indizível. É tornar que este amor, esse bem que eu faço ao próximo, seja o bem que vivamos. Né? Qual o objetivo disso? Que nos salvemos. Aí o Emmanuel vai continuar. Olha só, o trabalho de autoconhecimento abriria novos caminhos à visão espiritual. É evidente. Na medida que nós criamos confiança, nós começamos a ter outro olhar sobre as ocorrências da vida. Então,
é um esclarecimento que fazemos em nós mesmos que nos abre os olhos para os acontecimentos que nos ocorrem, modifica a nossa forma de reagir e de agir. Que ele fala, raramente entrega aos homens, e é sempre interessante que o humano, nos textos dele, vocês já observaram, ele traz o que nos é absolutamente comum, um caminho inverso, para poder fazer a nota do que ele sugere, né? Porque ele amorosamente nos sugere, não nos impõe. Toda vez que ele usa uma palavra no imperativo, ele está reproduzindo uma lei divina, né? Uma lei que Jesus, que Deus, através de Jesus, e na sua compreensão dessa nossa necessidade evolutiva, nos trouxe, como não matarás, isso é o imperativo. Mas, olha, no sentido de como observar, vamos voltar aqui, como observar essas questões, ele apresenta assim, raramente entrega os homens aos exercícios da fé, olha, exercícios da fé, né? Nós vamos falar sobre isso, sem espírito de comercialismo inferior, comumente busca-se o templo religioso com a preocupação de ganhar alguma coisa para o dia que passa. Raciocínios elementares, contudo, conduziriam o pensamento a vastas ilações. Ilações são conclusões, né? A conclusões maiores, né? Bastava ter raciocínios mais elementares, é o que nós estamos tentando fazer, conceituando os princípios que nós estamos trabalhando, né? Para poder construir raciocínios melhores. Por isso que ele diz vastas ilações. Aí fala, seria a crença ou essa fé, e aí está colocando como crença para identificar como comumente se fala em termos de fé com a crença, tão somente recursos para facilitar certas operações mecânicas ou rudimentares da vida humana? Olha, os irracionais, porventura, não as realizam sem maior esforço? Nutrir-se, repousar, dilatar espécies são característicos dos próprios seres embrionários. Ele relata o tanto que nós fazemos uso de apelo à superioridade superior para poder atender às nossas necessidades de ordem embrionária, ou seja, de sobrevivência normal, de o que comer, onde vestir, né? Um amor no sentido de reprodutivo, né? De conquistar alguém, enfim, essas amarguras, que são amarguras do tempo, né? Que são ferramentas para o desenvolvimento, né? Daquilo que nós falamos nas nossas almas, mas ao invés de estarmos utilizando para o aprimoramento da nossa alma, porque essencialmente o nosso espírito, essencialmente o que somos, né? Nós estamos solicitando esse amparo, né? Ou direcionando essa nossa fé, ou recorrendo aos lugares que poderiam desenvolver a nossa compreensão, né? Desenvolver a nossa confiança em Deus Pai, na sua lei, na sua justeza, na sua bondade, para poder nos saciar nos aspectos mais embrionários da existência material nossa. O que comer, o que repousar, olha, fala repousar, está falando de casas, bens materiais, né? É característico dos seres embrionários, não é tão profundo, né? Aí ele vem colocar o objetivo da fé, olha só, aí ele vai explicar mais interessante. O objetivo, que é o tema, né, da fé, constitui realização mais profunda. É a salvação. Por que ele coloca salvação entre parênteses, entre aspas? Porque não é um termo, vamos dizer assim, que precisa ser tratado, que não é um termo de nome. Salvação há de se ter uma conceituação do que é esta salvação. Porque há muitas correntes, e nós compramos tradicionalmente, pela nossa história, de que salvação é algo que nos arrebata, que nos traz. É um auxílio que nós recebemos e cujo esforço para que esse auxílio ocorra está sempre nas mãos e exclusivamente nas mãos de quem nos salva. Para você ter uma ideia, até o sentido de salvação de um afogado, né? É necessário que o afogado não faça nada, que ele fique inerte para permitir que ele flutue. Isso é o que lhe cabe, é que ele flutue e o Salvador o carregue, para que ele possa, né? Ele puxa pelo queixo, a pessoa, né, para não afogar e tal, ela tem que ficar. Se ela movimentar e tentar orientar o querer se agarrar na outra, não. Cada um tem que fazer o seu papel, mas sempre é o esforço de quem vai salvar. Olha, nossos emissários de Jesus, emissários de Deus, que são os anjos da guarda que nos protegem, eles estão nos favorecendo a salvação, mas é necessário que façamos a nossa parte, assim como afogado. Não adianta nós começarmos a agredi-lo, agarrarmos nele para poder segurar uma coisinha aqui, uma conta que não foi paga, um boleto que precisa ser resolvido, aquela miserável que me largou, né? Uma casa que eu quero comprar. Não, nós vamos fazer a nossa parte. A nossa parte é confiança de que Deus sabe o que está fazendo.
O que nós precisamos fazer? Qual que é a nossa parte? Qual é o momento que nós temos que relaxar para acreditar? E qual é o momento que temos que nos movimentar para talvez bater o pé, para facilitar que, né, se a gente souber fazer esse processo de natação, para facilitar que o salva-vidas nos leve, né? Qual a boia que nos é entregue para ser segurada? Né? É necessário que saibamos fazer a nossa parte, mas entregamos a confiança de que aquele que nos assiste pode nos salvar. Né? Eu acho muito interessante essa história. Nunca seremos salvos quando não estivermos de fato afogando. Nunca seremos salvos. No que se refere à ação direta dos nossos anjos da guarda sobre nós. Eu estou lembrando aqui uma fala da Aldinha que nos serve muito bem, nessa exemplificação que nós estamos nessa reflexão, que eu acho interessante falar assim, que eu chamo assim a mão do trapezista. Né? A Aldinha estava relatando de um amigo, de uma pessoa que chegou para ela e falou assim: estou curado, eu fui curado. Né? Olha que coisa maravilhosa. Existe uma diferença entre o tratamento e a cura. A proposição de um todo, é claro que queremos que todos nós estamos em tratamento todo o tempo, alcancemos a cura de nossas dificuldades, né, como encarnados, né, das nossas dificuldades clínicas do ser encarnado. Mas a cura, ela advém de um trabalho conjunto. É igual a mão que eu falo, a mão do trapezista. O trapezista, se ele segurasse na mão daquele que está pendurado com ele, aquele sujeito que fica de cabeça para baixo, e só segurasse aqui, ele não conseguiria segurar, a pessoa cairia. É necessário que quando ele pega no braço da pessoa, a outra pessoa também pegue no braço dele. Aí, quando ambos estão extremamente firmes, soltar esse braço é dificílimo, é muito mais difícil. Se eu seguro no pulso de quem me auxilia e essa pessoa segura no meu pulso, é bem diferente eu segurar assim na mão, a mão escapa. Mas aqui no pulso, nós dois temos o suporte necessário para que um carregue o outro. Não é verdade? Então é necessário que nós façamos a nossa parte. É necessário que nós nos disponibilizemos e seguremos do braço da mão que nos estende, daquele que se propõe nos auxiliar a tratar o nosso processo. No momento que nós fazemos a nossa parte e essa conexão é feita, é possível que aquele que nos auxilia, né, nessa nossa salvação, nos resgate. Aí pode advir a cura. É necessário que tenhamos a nossa participação, que nós façamos a nossa parte. Para que o afogado seja salvo do afogamento, é necessário que ele relaxe e auxilie e se entregue integralmente àquele que o salva-vidas. Senão ele não será. Se ele se debater, ele será. Qual que é a nossa parte nesse sentido? É tomar os remedinhos, é cuidar dos nossos pensamentos, é não nos entregarmos a devaneios de ordem inferior, né? É buscarmos compreender o Evangelho, é buscarmos no nosso dia a dia, né? É esse exercício que o Emmanuel vem dizer, do exercício da fé que ele está falando. É nos colocarmos em disciplina de atos amorosos, é fazermos o bem para que possamos viver o bem. Né? A Miriam falando aqui, sempre seguramos nossas crianças pelo pulso e não pela mão. Jesus também não faz diferentes conosco. Mas, às vezes, é necessário que seguremos no pulso daquele que nos sustenta. Né? É muito interessante. É isso mesmo. As mãos das crianças, às vezes, pequenininhas, nem conseguem, mas é necessário que seguremos. É necessário que façamos a nossa parte. A salvação que se reporta ao Evangelho, a Boa Nova, como o Emmanuel está dizendo, ele vai dizer aqui a definição, quer ver? Olha só, que eu acho maravilhoso. Vamos ver, Patrícia, coloca para a gente aqui. E como Deus não nos criou para a perdição, né? Olha só, isso teria... Nossa, altos devaneios. Salvar, segundo o Evangelho, significa elevar. Quando ele fala elevar, onde que nós podemos elevar? É subir na cadeira? Não, elevar o padrão de nossos pensamentos. Elevar o padrão dos nossos pensamentos é pensar em coisas e procurar raciocínios, procurar conhecimentos, pensamentos, vivências dentro das exemplificações de Jesus e em tantos auxílios que aí estão em vasta literatura, em vastos vídeos no Espiritismo. O Espiritismo é um auxílio maravilhoso para a nossa compreensão do Evangelho. É buscar estudar o Evangelho, é elevar nosso pensamento. É que, por exemplo, eu acho que esse momento que nós temos aqui, eu sinto uma verdadeira busca de elevação. É um trabalho de fé, é um trabalho de disciplinarmos na fé, em
direcionarmos nosso pensamento não aos ordinários da vida, né? Ao que, nossa, o que eu vou fazer de almoço? Mas sim àquilo que está efetivamente ligado ao que se passa em nossa alma, que tem a ver com o crescimento do nosso espírito eterno. Né? É elevar, purificar. Quando ele fala em purificar, é avaliar não só os pensamentos em que nós nos harmonizamos e vibramos tal, mas purificar eu acredito, e veja, é de livre interpretação, mas eu acredito que ele quer trazer essa síntese. Purificar é limpar os nossos atos, as ações e reações que temos na vida, coincidentes com a elevação que buscamos, segundo a exemplificação de Jesus. Né? É purificar. Então, ver os atos que sejam os atos de calar, que sejam os atos de orar, que sejam os atos de servir. Isso é purificação. Eu purifico aquilo que eu sou essencialmente, a minha alma, na medida que eu busco a minha salvação, na medida que eu seguro ao pulso de quem está aí sempre, há 2000 anos, disponível para me auxiliar. E sublimar. Né? O que é sublimar? A gente poderia ver título, mas olhar para si, olhar aquilo que está contribuindo, que não está contribuindo para a minha elevação, e tentar superar. Entender que nós temos, vamos dizer assim, exterioridades, né? Nós temos coisas que são que se distanciam, que são presentes em nós não somos essa belezura, mas buscar através da disciplina que possamos superar essas questões que nos afetam e que não são boas, que não vivenciam bem nós. Né? É o ato, e só conseguimos isso através do ato de sublimar. E ele fala, intensificando-se, porque não é que não façamos, né? É que para que intensificar quer dizer aumentar, fazer mais, né? A iluminação do espírito. Como é que nós iluminamos nosso espírito? Elevando nosso pensamento, purificando os nossos atos, sublimando as nossas pulsões, não muito, vou chamar de pulsões porque me falta vocabulário, nossas pulsões não muito felizes no que se trata disso. Né? Do espírito, ele não está falando, quando ele fala do espírito, está falando quem é o espírito, gente? É a nossa alma. Enquanto estamos encarnados, nosso espírito é a nossa alma. O versículo lá fala, para a salvação da vossa alma, do espírito, para a vida eterna. Quando ele fala da vida eterna, é muito interessante que dá a impressão que ele vai virar vampiro, né? Não vai morrer nunca. Não, não é isso. Vida eterna é algo que já vivemos. Não é para essa vida que nós chamamos, que é esse tempinho em que nos encontramos encarnados. Já foi dito, isso não passa de um segundo na roda dos tempos. É para a vida eterna, é para aquela vida que nós já vivemos ela, se nos identificarmos como aquilo que essencialmente somos. Se o espírito é imortal e nos identificamos como nossa alma, como um espírito, nós já vivemos a vida eterna. Então, quando ele fala iluminação para a vida eterna, não é iluminação para essa manifestação transitória que nós só nos serve de instrumento de aperfeiçoamento daquilo que essencialmente somos. Por isso que é interessante que, quando eu disse lá no início que é importante que conceituemos as coisas que nós usamos aí ao longo do tempo, para podermos construir os nossos raciocínios e nossa fé e nossa confiança naquilo que nós identificamos por princípio. Então, se o nosso princípio é que eu sou um corpo e que tenho um espírito, as nossas construções vêm para poder ter, a nossa fé vem para poder satisfazer esses raciocínios embrionários de conforto, alimentação, reprodução, né, conquistas materiais. Mas se nós temos como princípio de que eu sou um espírito que recebi por misericórdia na perfeição de Deus, então meu corpo é perfeito para as minhas necessidades, e que eu vivo, eu sou espírito que se manifesta temporariamente nesse corpo, que é uma ferramenta, o meu raciocínio já é diferente. Né? As construções que eu vou fazer em todos os sentidos da vida daí para frente será diferente. Porque eu falo, como ele fala, eu vou intensificar a iluminação, muito embora eu viva coisas do meu corpo, coisas, vamos dizer, mais periféricas, né? da alimentação, do conforto, né? Das camisas bonitas, que eu gosto das crianças, que nós estamos aqui para viver essas coisas, mas entendendo a dimensão que isso tem em nossas vidas, né? Nós vamos intensificar cada vez mais a iluminação daquelas ações, né?
que iluminem o nosso espírito, ou seja, que voltadas para aquilo que efetivamente é a nossa vida eterna, que é o nosso espírito. Né? Então, salvar é isso, é uma ação, não é um ato relaxado, que eu com todo respeito e carinho, há várias correntes que falam, eu quero livramento. Não, então faça seu livramento. Segure no pulso, porque a mão de Deus, a mão de Jesus, nunca esteve, né, longe de você, sempre esteve disponível para que você a segure. Daí, aquele amigo queridinho da Aldinha disse, eu tive cura, porque ele percebeu a mão, segurou e os dois trabalharam para que ele saísse. Ele elevou o pensamento, ele purificou suas ações, ele se disponibilizou, ele relaxou e foi salvo, foi para a margem. Ele curou. Ninguém cura ninguém. Dr. Bittencourt, ele proporciona o tratamento, ele proporciona o auxílio. Ele disponibiliza a mão com o seu pulso na dimensão exata para que sua mão segure. Isso em nome de Jesus, porque é Jesus quem faz se por perguntar por ele. Né? Se proporciona um medicamento para tratar o corpo, para que você trabalhe. E olha, mais uma questão da perfeição divina. Se essa cura é alcançada, essa passa a ser, essa nova condição, recheada de aprendizado, a nova ferramenta para o aprimoramento do seu espírito eterno. Aí sim, nós vamos também intensificar cada vez mais. Se a cura não é alcançada, entendamos isso como necessidade nossa. A nossa necessidade ainda é do tratamento, né? Ainda de tratar esse aspecto específico da nossa condição clínica, que isso sirva como aprimoramento daquilo que efetivamente somos, nosso espírito eterno. Se nós vivíamos uma necessidade em que havia, né, uma necessidade de aprimoramento do nosso espírito eterno, em que a manifestação vamos dizer assim, dessa dificuldade no corpo, né? Não vou falar assim dessa doença, o que é que seja, essa dificuldade no corpo, era ferramenta para o desenvolvimento do espírito eterno, e nós trabalhamos, e nós fizemos, e nós tivemos, vamos dizer, condição de ascender para uma outra estrutura, não quer dizer que ela seja pior ou melhor, não, porque a necessidade nossa de trabalhar o espírito eterno permanece, e ainda mais séria, porque há muito que é dado, muito será cobrado. Se nós temos o conhecimento e a vivência de que, agarrando no pulso de quem nos salva, estabelecemos essa conexão do trapezista, e com isso nós podemos nos elevar, né? Nós temos mais ferramentas para trabalhar pelo nosso espírito eterno. E uma das formas, como eu estou dizendo, que é aprimorar a fé, é fazer o bem para que possamos viver o bem que fazemos. Né? Para terminar, então, já estou passando o tempo, não há vitória da claridade sem expulsão da sombra, sem elevação, sem suar da subida. Né? Então é por isso que tenhamos firmeza nas nossas ações. Né? Isso daria para a gente falar bastante, porque é verdade. Né? Não há possível ter luz e sombra no mesmo lugar. Nós podemos ter luz na centralidade e cada vez mais essa luz vai escurecendo na nossa periferia, né? Mas reconhecemos que ela existe e tentamos aumentar essa luz para que os aspectos mais longínquos da nossa centralidade sejam também iluminados. Né? Mas nós podíamos trabalhar isso em outro momento. A fé, então, para terminar, representa a bússola. Né? Quanto mais nos elevamos, como ele falando, nós percebemos os caminhos a seguir. A lâmpada acesa orientar-nos os passos através dos obstáculos. Né? Diz assim, cego que é cego, ambos caem no buraco. O cego cai no buraco porque ele não enxerga, porque não há luz em seus olhos. Quando nós nos elevamos na busca desse entendimento, nós estamos acendendo luzes para indicar os nossos caminhos e evitar os obstáculos. Né? Localizar em ângulos inferiores do caminho é um engano de consequências desastrosas, porque muito longe de ser uma alavanca de impulsão para baixo, é a asa libertadora a conduzir para cima. Então, em vez de dizer que, né, uma âncora que nos puxa, a âncora é aquela que firma no chão, não, a asa que nos permite voar. Gente, muito obrigado. Hoje vamos, aproveitando a orientação dada por Emmanuel a partir desse versículo, né, vamos tentar buscar agora, nesse momento que estamos, pelo menos eu fico assim, excitado com essas ideias movidas pelo Espírito de Jesus, que a gente busca alcançar, pelo Espírito de Emmanuel, né, de Jesus através de Emmanuel, com essas palavras que trazem tanta profundidade, e eu sinto que a gente buscar essa compreensão, essa reflexão, né, fazendo sintonia com nossas vivências pessoais, né, possamos com isso elevar o pensamento e isso possa iluminar os nossos atos.
nos ajudando a sublimar as nossas ações periféricas, né? Ressaltando a nossa fé e aumentando cada vez mais, intensificando cada vez mais a iluminação de nossa alma, para que consigamos construir a nossa salvação. Vamos pedir a Jesus, então, nesse momento, que, por favor, aceite os nossos agradecimentos. Por favor, perceba que estamos no esforço, Jesus. Sei que não perde os olhos sobre nós. Que, através desses anjos da guarda, que em teu nome nos acompanham, esses espíritos protetores, que, através de Manuel Felipe Santiago, Dr. Pittencourt e toda essa equipe maravilhosa, a quem agradecemos profundamente pelo carinho para conosco, que, por favor, nos ajude a intensificar a nossa fé através da iluminação que façamos na vida que importa, na vida que verdadeiramente somos, espíritos imortais. Que possamos perceber com isso o bem que podemos fazer para que possamos vivenciar esse bem em nossas vidas. Muito obrigado, Jesus. Abençoe especialmente nesse dia a lembrança das crianças que são promessas de melhoria a cada dia. Abençoe o nosso Brasil. Abençoe os corações. Possamos nos envolver em pensamentos de Jesus nesses momentos importantes. E possamos caminhar ao longo da semana com muita confiança. Muita confiança. Porque Jesus sempre estará conosco em todos os momentos. E podemos também nós segurar no pulso dele e nos ofertar. Jesus sempre nos ama. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima quarta, lá no Manuel Felipe. Fica com Deus.